Olá pessoal, eu iria colocar esse vídeo para vocês na segunda-feira à noite, mas eu consegui gravar ele mais cedo, então eu vou estar antecipando ele, ou pelo menos tentando antecipar ele para o domingo à noite, que ainda é o domingo de Páscoa, fica mais dentro do tema do vídeo. Então, quem assistir esse vídeo no domingo, não fique esperando pelo vídeo de segunda, porque eu estou antecipando. Agora eu deixo vocês com o meu eu do passado falando da questão da onde veio a Páscoa. Olá pessoal, eu vou fazer um vídeo para vocês essa semana falando da Páscoa e qual a origem dessa. Eu não tenho certeza se eu já fiz um vídeo desse aqui no canal ou não. Já tem vários anos que eu faço vídeos, né? Então as coisas acabam se misturando. Fica difícil você lembrar de vídeos específicos. Eu sei que eu já falei para vocês de como o Natal foi cooptado de festivais pagãos e festivais relacionados ao solstício de inverno na Europa. E por isso tem toda aquela simbologia que é estranha ao cristianismo, né, de árvore e etc, estrelas e por aí vai. Aquelas bolinhas, aqueles enfeites que a gente pendura na árvore, nada disso tem relação com o cristianismo, né? Mas é a vida. E essa semana a gente vai falar da Páscoa, porque a gente acabou de passar pela Páscoa. Então, sentem aí e vamos falar da onde veio a Páscoa. A gente cresce ouvindo que a Páscoa é sobre a ressurreição de Jesus, certo? Mas por que raios tem coelho e ovo nessa história? Por que a data muda todo ano? A resposta, para a maioria das pessoas, é surpreendente e pode incomodar muita gente por aí. A verdade é que a Páscoa, como tantas outras tradições cristãs, ela foi construída em cima de alguma celebração pagã mais antiga, né? Ou mais de uma celebração pagã, porque as celebrações pagãs você tinha elas por toda a Europa, né? E hoje a gente vai falar de uma dessas, a deusa Eostre, e como a festa dela foi cooptada de forma desonesta pelo cristianismo para se promover. Eostre ou Ostara era uma deusa cultuada por povos germânicos e anglo-saxões. Ela representava a primavera, a fertilidade, o renascimento da natureza e depois o inverno sombrio, ou seja, o ciclo de vida, morte, né? Seu festival era celebrado em abril, no equinócio de primavera, quando a luz começa a vencer as trevas, que para eles era um simbolismo poderoso. As sociedades daquela época, elas dependiam muito do ciclo das estações. O ciclo das estações determinava se você ia passar fome ou se você ia sobreviver mais um ano. Então, numa sociedade que liga isso a coisas místicas e sobrenaturais, tudo isso tem uma importância muito grande, né, quando o dia começa a ficar mais longo, que você tem mais luz e menos escuridão. Isso tendo em mente o clima europeu, né? Em particular dessa região aí
Outros locais da Europa também tinham suas celebrações de equinócio de primavera, mas Ostara era anglo-saxã e germânica, né? Ostara é outro nome de Ostle, eu vou ficar alternando entre os dois nomes aí. Não por acaso era nessa época que esses povos pintavam ovos e reverenciavam o coelho como símbolo de fertilidade. Essa história do coelho como símbolo da Páscoa é uma coisa que não encaixa no cristianismo de jeito nenhum. Porque o cristianismo ele tenta separar o homem da natureza, dizendo que o homem é superior a todo o resto da natureza, que ele é a criação favorita, né? E por aí vai. E aí, de repente, nessa celebração da Páscoa, que seria a ressurreição, né, do amigo imaginário 2.0, nós temos o amigo imaginário 2.0 sendo associado a um animal. É meio conflitante isso, não? Pois é. É por isso que nós temos o coelho como símbolo da Páscoa. E eu não preciso lembrar a vocês o que o cristianismo fala sobre sexo, não é? Então, você escolher um animal que passa boa parte da vida se reproduzindo, ainda por cima, é mais estranho ainda. Quando o cristianismo começou a se expandir pela Europa, ele encontrou uma enorme resistência das culturas locais, que já tinham suas crenças, seus deuses e suas festas. A estratégia era a boa e velha estratégia que sempre funcionou para as crenças abraâmicas: substituir, adaptar e apagar. As festas pagãs não foram destruídas, elas foram reembaladas com novos nomes e significados cristãos. E, mais uma vez, eu preciso apontar que não é só também a questão dos coelhos, que é um simbolismo estranho para associar ao amigo imaginário 2.0, mas também temos a questão dos ovos, que é outro animal. O simbolismo de ovos e coelhos você não encontra em lugar nenhum do cristianismo que não a celebração da Páscoa. Quando a ressurreição do amigo imaginário 2.0 é narrada na Bíblia, e essas versões que tem dentro da Bíblia, porque dependendo do apóstolo a coisa ocorreu de forma diferente, nenhuma delas menciona nada relacionado a ovo, a coelho, nada disso aparece. Porque isso só surgiu depois, quando eles precisavam se espalhar pela Europa. E isso não é uma novidade no cristianismo. O judaísmo já fazia isso com as outras culturas ali do Oriente Médio, roubando o conteúdo delas para tentar construir a sua mitologia. Toda a história do dilúvio e da Arca de Noé veio dos sumérios. Então, isso não é novidade. Sempre foi o modus operandi deles, né, de todos os abraâmicos. A festa de Eostre, voltando para a Páscoa, foi transformada em Easter, em inglês, a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Mas e os ovos, o coelho, a ideia de nascimento, tudo isso existia muito antes de sequer a Bíblia ser pensada. Estamos falando de tradições que vinham desde dos momentos mais primitivos das culturas humanas, tá? Provavelmente muito mais antigo
que qualquer crença abraâmica, né? Mesmo os primórdios do judaísmo devem ser mais recentes que esse tipo de coisa, porque estamos falando de uma religião que não é patriarcal, é uma religião matriarcal, e o matriarcado é uma construção anterior ao patriarcado. Enfim, tudo isso coloca a gente num período de tempo anterior. Então vamos seguir adiante. Isso foi uma estratégia cuidadosamente pensada para converter povos inteiros sem receber nada além do mínimo de resistência. Desculpa, gente. Na prática, o cristianismo se beneficiou ao absorver os símbolos que já faziam sentido para esses povos, mas esvaziou completamente o significado original. E aí eu pergunto para vocês, qual é o significado do coelho e do ovo no cristianismo, além do mínimo necessário para tentar fazer ele encaixar na temática cristã? O culto à deusa foi esquecido, a primavera virou pano de fundo e Eostre reduzida a um nome que quase ninguém conhece. Tudo isso para promover o amigo imaginário 2.0. A Páscoa que conhecemos hoje carrega vários milênios de camadas e muitas delas foram pintadas por interesses políticos, religiosos e culturais. Então, da próxima vez que você ver um coelho ou um ovo de Páscoa, lembre-se, talvez você esteja celebrando algo muito mais antigo e selvagem do que você originalmente imaginava. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe. Compartilhe principalmente com aqueles cristãos chatos que querem criticar os outros por comerem ovos de Páscoa durante esse feriado se eles não forem cristãos. Certo? Quem já não ouviu em algum momento aquelas historinhas do tipo você não é cristão, você não pode comer o ovo de chocolate porque ele é um símbolo do cristianismo, ele representa o meu amigo imaginário e por aí vai. Enfim, é isso aí. Essas pessoas precisam aprender que elas têm o direito a fazer as coisas delas ali. Claro que elas têm, mas elas não têm direito a ficar falando da vida dos outros. Certo? Um abração para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e eu encerro com o usual vida longa e próspera.